Graças a Deus. 1 João 4:1. Carta 1 João. Podemos ler? Amém? Que diz assim, ó. Vou ler na Bíblia King James, mas é a mesma coisa nas demais escrituras. Eu gosto da letra dela. Diz assim, ó. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado os espíritos, se procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Agora vamos no verso 6, irmãos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Amados irmãos, filhos do Deus vivo, sabemos nós que a igreja de Deus, ela é indivisível. Amém, irmãos? Bem sabemos que, irmãos, que só existe um evangelho, uma igreja e um só povo. Não estou me referindo aqui a placa, não me estou me referindo aqui a nomes pessoais, mas as Sagradas Escrituras, ela mostra detalhes sobre a igreja, que é um corpo, que tem um Deus, que tem um batismo e que só pode ser um e é indivisível. Qual é a mensagem, irmãos, que é pregada hoje nos dias atuais? Tanto nas escolas quanto dentro das religiões. Que Deus está em todo canto e em todo lugar. Mas a própria Sagradas Escrituras nos ensinam, irmãos, que nós devemos fazer um teste onde Deus habita, através do qual? Conhecido como o Espírito da Verdade. Esse provém de Deus. Amém, irmãos? E também tem que ter alguém que preenche os requisitos do quê? Do espírito do erro. Por quê? Porque João já constatava. Nos dias de João já era constatado. Por que foi que ele disse? Porque já existem muitos falsos profetas no meio aí. Amém, irmãos? Amados, então, convém, irmãos, nós aprendermos a discernir os espíritos. O que seria espírito, né? Espírito é a manifestação de algo sobrenatural. Espírito de Deus e o espírito que vem do anticristo ou do diabo. Olha o que acontece nos dias de hoje. Amados irmãos, hoje o evangelho é pregado nas religiões como Jesus Cristo que liberta, o que cura, o que salva, o que batiza com fogo. Né? Aí, irmã amada, o que acontece? As pessoas pulam, rodopia, cai, se bate no chão. Tem até memes que diz pastor Goku, né? Ou então pastor de um desenho aí que dá Hadouken, né? E aí, irmãos, olha onde o evangelho chega. O evangelho é profanado por causa de pessoas que não exercem o espírito da verdade. Aí o que acontece? As pessoas vão para a igreja para o quê? Para a linguagem da prosperidade, porque ela quer ouvir coisas boas. O que é que ela quer ouvir? Ela quer ouvir que ela vai ter a chave da casa, do imóvel, do carro. Ela quer ouvir que ela vai ser curada. Ou seja, um evangelho da prosperidade, um evangelho onde a pessoa rodopia, cai. Mas na verdade, irmãos, o evangelho ele nunca foi focado em dar ao homem alguma coisa. O evangelho do reino de Deus é focado, sabem em quê, irmãos? Na mudança do homem. E não que ele tem que vir para ganhar alguma coisa. E por causa disso, irmãos, só vemos o evangelho de Deus sendo profanado em todos os lugares. Inclusive, existe um tipo de movimento, né? Tá fazendo um barulhinho estranho, né?
Existe um tipo de movimento que é o seguinte: você só é batizado com o Espírito Santo se você falar em línguas, né? E aí o pobrezinho, quando chega na emoção, irmã Amanda, obrigatoriamente ele fala em línguas. E a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, ele entende. Ele e Deus, né? Não precisa ele falar. Não precisa ele falar, lá para todo mundo ouvir, não. A Bíblia não manda isso. A Bíblia diz que ele é ele com Deus. Está escrito em 1 Coríntios, quando ele vai falar dos dons espirituais, né? E aí, ele fala, ninguém traduz, nem ele entende e morreu. Ele fala em línguas, ninguém entende, nem ele entende. Né, irmãos? Aí o negócio fica complicado. Amados irmãos, e aí eu quero ler alguns versos com vocês para a constatação das Sagradas Escrituras de um falso evangelho. Vamos lá em Mateus 24, 24. Olha o que acontece, ó. Primeiro vamos constatar o problema. Depois nós vamos ver e resolver o problema. Mateus 24, 24. E aí eu quero que o irmão Jonathan leia 1 Timóteo 4:1. Depois eu quero que o nosso amado irmão Elton leia 2 Timóteo 3:13. E aí, para fechar, eu quero que o nosso amado irmão Ismael leia de onde é proveniente o espírito do erro. João 8:44. Amém, irmãos? Olha o problema, irmãos. Olha o que é que Jesus vem dizer. Mateus 24, 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os escolhidos. Foi constatado ou não foi o problema, irmãos? Olha o que é que a Bíblia diz. Irmão Giliardi, ele batizou, falou em língua, desceu fogo, é de Deus. Irmão Giliardi, ele foi curado, é de Deus. Irmão Giliardi, ele conheceu não sei o que, desceu um negócio lá, os irmãos caíram, eu senti uma coisa diferente, é de Deus. Irmão, só por causa que você constata alguma coisa espiritual, não quer dizer que é de Deus. Amém, irmãos? Não quer dizer que é de Deus. Por quê? Olha o que é que está escrito. Apresentarão grandes milagres. Está escrito ou não está, irmãos? O que é que mais está escrito? E prodígios. Para o quê? Para enganar. Por quê? Porque é um falso evangelho. E as pessoas, irmãos, sabem para onde é que elas vão? Através dos milagres. Não, se tem milagre é porque é de Deus. Não, se aconteceu isso, aquilo, outro, é porque é de Deus. Mas aí, irmãos, é que vem um problema. Se não houver isso, cadê a capa? Como é que ele vai enganar? Ficaria muito fácil constatar o problema. O problema não se constata, irmão, através dos milagres ou dos prodígios, não. O problema se constata quando a gente olha para dentro da coisa. Amém, irmãos? E aí eu queria primeiro dizer isso, que não é por causa dos milagres, irmã Gideane, e não é por causa das coisas que acontecem, prodígios espirituais, que vem de Deus, não. Amém, irmãos? Agora vamos lá. Olha o interessante, outro problema constatado. 1 Timóteo 4:1, por favor, irmão. Amém, irmãos? Irmão Giliardi, quando foi que aconteceu isso? Paulo, quando ele vai em uma viagem, e aí uma mulher vai, irmão, sabe o que é que ela fala? Verdadeiramente, esses são servos de Deus que vêm pregar o evangelho da salvação. É verdade ou não é, irmão? Era verdade. Aí Paulo, certo. E essa mulher era uma adivinhadora. E falava a verdade. Não estava falando a verdade, irmão? Irmão Roberto? Estava ou não estava? Esses homens são homens de Deus pregando o evangelho da salvação. Aí o que é que Paulo vai e faz, irmão? Paulo se incomodou. E o que é que ele faz depois? Repreende em nome de Jesus. Foi um prodígio?
Foi. Foi um milagre? Foi alguma coisa espiritual? Foi. Sabe qual era o espírito que estava lá, irmãos? Esse aí, ó. Espírito com doutrinas de demônios, espíritos adivinhadores. E isso existe, irmão. Amém, irmã Dani? Olha, irmãos. E aí, vamos ler o próximo. 2 Timóteo 3,13. Lê aí, amado irmão Elton. Olha aí, ó. Sabonete santo, vassoura santa, tapete santo, suor santo. Suor. Faz assim, ó. Aí, seja curada, né? Aí cai o suor lá. Irmãos, e as pessoas gostam de ser enganadas, irmãos. Por quê? Porque não olham, irmãos, para o principal. As pessoas, elas são ensinadas da maneira errada. O evangelho não significa prodígios e milagres. Nós devemos buscar o evangelho, irmãos. O primeiro evangelho a ser pregado não foi prodígio e nem milagre. Sabe qual foi? O evangelho do reino. Amém, irmãos? E o que consiste o evangelho do reino? Pregação da mudança de estado do homem e na terra. Esse foi a principal pregação de Jesus Cristo aqui na terra. Não foi essa da TV que fala, venha cá, traz a blusa, emenda aí, dá um nó, traz a foto que nós vamos orar. Primeiro tem que mudar a pessoa. Ela tem que conhecer Deus. Ela tem que conhecer quais os princípios da lei de Deus. Porque, irmãos, será uma mudança constante e não uma mudança que aqui, mudou, pronto, e aí ela não conhece a Deus, não conhece quem é o Deus de Israel. Esse problema aconteceu nos dias de Jesus, irmãos de Lear, já aconteceu. João, capítulo 5, 6 e 7. Jesus Cristo fez uma multiplicação de pães e peixes. E o povo gostou. Não gostou, irmã Neta? Gostaram, irmãos. Se alimentaram, comeram e pediram mais. Senhor, nós queremos o maná. Multiplica de novo os pães, Senhor. O povo foi atrás de Jesus por causa do milagre que Jesus tinha feito. E o que é que eles pediram? Senhor, se tu é capaz de multiplicar pães e peixinhos, manda o maná também. Né? Mais ou menos isso. Sabe o que foi que Jesus veio? Vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece? Eu sou o pão da vida. Aquele que pode dar a vida eterna. E as pessoas não focaram nisso, irmãos. Sabe o que foi que fizeram? Começaram a voltar. Porque Jesus começou, a dar um discurso duro. Aí os discípulos olharam para Jesus. Senhor, que mensagem é essa? Dura essa mensagem. Sabe o que foi que Jesus disse, irmão Eliseu? Vocês querem ir também? Porque o evangelho, irmãos, ele é focado na pessoa e não nos milagres. Amém, irmãos? Agora nós vamos continuar, amados. De onde é proveniente, irmãos, o espírito do erro? Que Deus permite que aconteça porque as pessoas creem na mentira. João 8, 44. Espírito do erro. Erro, mentira. O diabo é pai da mentira, porque ele foi o primeiro a induzir aos erros. Por isso que quando Jesus vai falar sobre ele, irmã Dani, fala assim, ele fala do que ele é próprio, ou seja, do que veio dele próprio, porque é pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Desde o princípio é homicida. Amém, irmãos? Ou seja, ele induziu o homem a morrer. Como lá no Gênesis diz, homem, por causa de ti a terra será maldita, e certamente tu morrerás. Viverás 120 anos e morrerás. Está escrito lá em Gênesis capítulo 6, antes de Deus
ver Noé, né? Os capítulos, os versículos que falam da graça que Deus teve a Noé, um homem justo. Amém, irmãos? Então o que acontece, irmãos? Nós vemos aí que a Bíblia, ela fala de um problema. E esse problema é o quê, irmão Carlos? Que existe o espírito do erro e que muitos ouviriam. Muitos seguiriam, mestres, irmãos. Mestres, olha aí, irmão Jonathan. Mestres com o espírito do erro, né? Homens induzidos a errar. E aí, vários são os seus seguidores. E aí aparecem falsos cristos, né? Mas é isso que acontece, né, irmãos? Giliard, vendo isso, irmãos, que existe prodígio, existe milagres, Jesus Cristo já passou por isso, o apóstolo Paulo repreendeu um espírito adivinhador que falou a verdade. Irmãos, olha o interessante. Vocês já ouviram falar em rodas de candomblé, de macumba, né? Mais ou menos isso. Que é cultural, mas que na verdade tem algo estranho que não convinha eu falar. Tudo bem. Eles mesmos dizem que baixa os espíritos. Isso é fato. Baixa os espíritos nele. Mas seguindo a nossa regra de fé, que ninguém pode mexer, que é as Sagradas Escrituras, ou seja, nós confessamos uma fé, assim como eles, vemos que existe um só Deus, Criador de todas as coisas, que tem a sua verdade, e que esse negócio de baixar espírito e mortos falarem, não é de Deus. Não é, irmãos? Isso não provém das Escrituras. Isso Deus condena. O que acontece? Nos cultos das igrejas evangélicas, as conhecidas protestantes ou pentecostais, que são do mesmo jeito, as pessoas, irmãos, fazem um tipo de espiritualismo que acontece ali dentro, que o povo começa a rodar. Vocês já viram isso? Começa a rodar, começa a falar shiba, lá, 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 lá. Isso eu já vi também, né? E aí roda, cai no chão, irmão Roberto. Irmãos, é um escândalo. Escândalo. O Espírito de Deus se manifesta numa pessoa só para rodar. Qual é o objetivo disso, irmão? O Espírito Santo, irmão, ele foi dado para a igreja para ensinar toda a verdade, guiar na verdade e edificar a igreja. Não é para rodar. Rodar edifica. Irmãos, nós sentimos alegria, o Espírito Santo está em nossa vida, sim, mas ele não se manifesta desse jeito. Porque é com decência e ordem. E o Espírito é sujeito ao profeta. Sujeição significa, irmão, que ele pode ter o quê? Domínio. Ele não sai de si. Ele domina aquilo que está sobre ele. Mas a pessoa roda, roda, roda e diz que não consegui segurar. Negócio estranho é esse? E se eu disser para vocês, irmãos, que na roda do candomblé, da Ubanda, daquelas culturas, é do mesmo jeito. Fizeram um vídeo fazendo uma comparação, irmãos. É do mesmo jeito. As pessoas já criticam isso. E quando fazem a comparação, do mesmo jeito, não tem diferença. Um é porque está adorando a Deus, o que não está adorando, irmão, infelizmente não está. E o outro, verdade nua e crua, é a cultura, tal, aquilo ali. Pode isso acontecer, irmãos? Será que Deus se manifesta dessa forma? Sem decência em ordem, provocando escândalo, sendo motivo de chacota? O Espírito Santo não é assim, irmãos. E as pessoas creem, sabe por que eles creem que a pessoa sai fora de si? Porque eles obtêm o Espírito Santo como uma pessoa. Mas a Igreja de Deus prega a verdade que o Espírito Santo é o quê? Um poder e não uma pessoa. Amém, irmãos? É Deus operando na vida do indivíduo. Ele manifesta o seu poder. E não que toma de conta, aí toma outra pessoa, né? Aí já toma outra e começa a se bater. Não, isso não existe. Então vamos continuar. Como é que nós podemos identificar o Espírito de Deus e o Espírito do erro? Mateus 7, 16 a 18. Mateus 7, 16 a 18. E aí depois eu quero, para complementar, irmão Carlos da Glória, leia para mim, irmãos, Gálatas 5, 19 a 21, por favor. Mateus 7, verso 16 ao 18. Podemos ler? Amém? Olha aqui o que está escrito. Pelos seus frutos os conhecereis.
É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Amém, irmãos? Então é através dos frutos que nós conhecemos da onde é aquele espírito proveniente. Amém, irmãos? E o que é que são frutos? Frutos são obras. Frutos são o que o indivíduo tem para oferecer, porque fruto é de dentro para fora. Amém, irmãos? Ou seja, o que ele produz, o que é que ele dá, qual é o fruto que ele produz. Então, um dos primeiros requisitos a se crer é o quê? Através dos frutos. Amém, irmãos? E aí, amados irmãos, você sabe qual é o fruto do servo de Deus? O fruto do servo de Deus, irmã Gideane, é domínio próprio, amor, misericórdia, humildade, mansidão. Então o Espírito Santo, irmão, ele se manifesta em quê? Em virtudes, irmãos. O Espírito Santo não é manifesto para você reconhecer que a pessoa tem o Espírito Santo, não é preciso ela rodar, não é preciso ela falar em línguas, não é preciso ela cair no chão, porque isso, irmão, sabia que isso aí também é espírito farisaico? De querer se mostrar? Mas verdadeiramente o fruto do Espírito, irmãos, é totalmente diferente. Sabe como é que você conhece uma pessoa quando ela tem o Espírito? Quando ela é mansa, quando ela é obediente, quando ela é humilde, quando ela age com amor com o próximo e quando ela ama a Deus. Esse é o verdadeiro fruto do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem essas características. Amém, irmãos? Agora, sabe qual é o fruto ruim? Irmão Carlos, por favor. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos conhecer as árvores através dos frutos. Vocês estão vendo aí, irmãos? Amém? Olha aí os frutos da árvore ruim. E um desses, irmãos, está o que? A lascívia, né? A lascívia, outros, ou seja, a pessoa querer ser gananciosa. Infelizmente, irmãos, é o que ocorre dentro das religiões. Ser ganancioso. Dar um produto para o que? Arrecadar dinheiro, né? E dentro mesmo das religiões, o negócio gira solto ali, né? E a igreja passou a ser o quê? Uma empresa, onde tem até carteira assinada, né? E se sair tem que ficar calado. Então, amados irmãos, o que acontece? Esses são os frutos maus. E também tem outro, que está em Romanos 8,7. Esse eu não preciso nem explicar muito não, porque já está bem claro. Lascívia, glutonaria, bebedice, dissensões, difamações, né? Facções. Ó, próximo, irmãos. Romanos 8,7, peço que o irmão Eliseu, diácono Eliseu, por favor, faça a leitura para nós, irmãos. Romanos 8,7. Também quero que o irmão Isaqueu leia Tito 1,16. E aí eu quero que a irmã Gislane Saboia leia Tiago 2,10. E aí nós terminamos com as chaves para interpretar o espírito do erro. Amém, irmãos? Então vamos lá. Romanos 8,7, diácono Eliseu, por favor. Amém.
Amém. Vocês leram aí, irmão? Vocês entenderam? Ó, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-la. O que quer dizer com isso? A pessoa que não quer obedecer à lei de Deus, irmão, ela dá lugar à carne. Porque a carne é inimiga da lei de Deus. Ela não se submete à lei de Deus. Então, logo é o quê? Inimiga de Deus. Amém, irmãos? Então, outra coisa, obediência à lei de Deus, irmãos. Não tem como uma pessoa ter o Espírito Santo e negar a lei de Deus. É impossível. Como é que Deus pode habitar em um templo espiritual que não obedece às suas leis? As leis, irmãos, purificam o corpo e o espírito, espiritualmente falando. Porque tanto ela priva das coisas materiais que podem trazer imundícia ao homem, como também ela barra que o homem possa se chegar às coisas espirituais que lhe afastam de Deus. É por isso que está escrito em Provérbios, que até a sua oração não é ouvida, quando o homem não se inclina à lei do Senhor. Então Deus não usa alguém que é desobediente, irmãos. Não usa. Uma pessoa que você fala do sábado, ela pulou bem acolá. Opa, que negócio é esse, né? E é uma lei de Deus. Amém? Próximo. Eu dei Tito 1,16. Pois não, irmãos, aqui, leia, por favor. E aí, para terminar, depois é só um texto e fechou. Olha aí, irmãos. Tito 1,16 diz assim, ó. Diz que conhece a Deus, irmão Elton, mas o negam com suas obras. Para eu conhecer a Deus, irmãos, as pessoas botam logo o que, irmã Amanda? Um quadro, né? Olhos azuis, diz que é Jesus, né? Olhos azuis, cabelo grande. Nós não conhecemos a Deus através de imagem, porque ele já reprovou, irmãos. Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura de nenhuma figura, nenhuma, nem o ser humano. Deus não dá aval para um homem fazer nenhuma figura de qual? Nem da terra, nem debaixo da terra, nem nas águas e nem no céu. Nenhuma imagem representa Deus. Deus não se compara a nenhuma imagem feita com mãos humanas, irmãos. Amém, irmãos? Mas se conhece a Deus através de quê? Através das suas obras, irmãos. Através da sua moralidade, da sua paciência, do seu amor. É assim que nós conhecemos a Deus. Amém, irmãos? É por isso que está escrito lá em João 1,16, né, irmão? Por ali. Que diz, ninguém viu a Deus, mas o seu Filho expressou o seu caráter. Ou seja, através das obras de Jesus, é que nós conhecemos qual é o caráter do Pai. Amém, irmãos? Ah, não, irmão Gilardi, então lá revela que Jesus mostrou Deus. Não. Quando vai lá em Timóteo diz, aquele que habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu. Mas Jesus não estava na terra e Timóteo não é muito depois? Porque, irmãos, Deus não é conhecido através da sua fisionomia, mas através das suas obras. É isso que os textos querem dizer. Amém, irmãos? Aquele que habita na luz inacessível, que não pode ter acesso, é restrito, porque ninguém pode com a sua glória. Amém, irmãos? E aí, amados? Tiago 2,10. Irmã Girlane da Glória. Nós vamos ser glorificados, né? Leia, irmã. Olha aí, irmãos. Alguns dizem assim, Diácono Eliseu. Não, a lei não existe mais não, né? Mas a gente vai pegar uns textos que distorcem totalmente essa pregação que diz que não existe lei. Porque Tiago é do Novo Testamento e ainda mais, quando Jesus já tinha subido aos céus. Aí é o peso maior. De que mandamento Tiago está falando? Né?
Só existe um, irmão, não existe outros. Jesus não instituiu um mandamento. Ele fez o quê? Deu o valor necessário à lei de Deus. E assim, amados irmãos, agora lá vem. Pelo fruto conhecemos o espírito do erro. E aí eu pergunto, Deus usa alguém desobediente, irmãos? Deus usa alguém que usa o seu que, infelizmente, faz ganância, não recebe a lei de Deus como ela é, come qualquer tipo de carne, participa de festa pagã, faz o evangelho de qualquer jeito? Deus usa uma pessoa assim, irmãos? Não. Deus usa o quê, irmãos? Quero que os irmãos leiam, por favor. Eu vou ler agora. Atos, olha aí, irmãos. Olha quem é que Deus usa. Atos 5. Ah, irmão Gilhar, quer dizer que é só o Timbó, só a igreja de Deus? Não, irmão. Eu estou dizendo aqueles que creem na Bíblia, na lei, e assim manifesta o que a Bíblia ensina. Esse que faz isso pode ter um espírito proveniente do Deus eterno. Não necessariamente a placa, porque a igreja de Deus não é placa. A igreja de Deus somos nós. Eu e você que fizemos uma aliança com o eterno. Amém, irmãos? Olha aí, ó. Atos 5, verso 32. Olha que lindo. Vamos ler? Irmão Gilhard, quando foi que o Espírito Santo foi enviado? Jesus Cristo prometeu, né? O Espírito Santo vai como consolador quando eu for para o Pai. E a quem o Espírito Santo foi concedido? Atos 5, 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes. Então o Espírito de Deus, ela tem o quê? Uma restrição às pessoas obedientes. Amém, irmãos? E aí, amados irmãos, olha verdadeiramente quais são os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, para nós terminarmos. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é que o Espírito Santo tem, o irmão Anderson? Domínio próprio. A pessoa se domina. Ela não é raiventa e não dá lugar à raiva. Por quê, irmãos? A gente pode ter raiva, irmão Ismael? Pode. Pode, irmão. Só não pode dar lugar. O quê? Eu fiquei ali irado, mas eu vou e jogo aqui o copo no irmão. Aí eu dei lugar. Tá certo, irmãos? O que é isso? A gente tem que barrar. Está escrito em Romanos capítulo 12. Dê lugar à ira, mas... Quer dizer, deixais que a vingança pertence a Deus. Lá em Romanos 12, quando ele vai falar do amor, né? E aí, amados irmãos, ó, domínio próprio. Contudo, contra essas virtudes não há lei. Ou seja, a lei não te condena, porque a lei foi dada para o quê? Eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Se eu cobiço, a lei é contra mim. Agora, se o fruto do Espírito está na minha vida, a lei é contra mim? Não, então nessas coisas não há lei, não tem coisa contra a lei, mas você é a favor da lei, o que é totalmente diferente. Amém, irmãos? Então, amados irmãos, nós temos que diferenciar os dons do Espírito e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, primeiro é o quê? Uma pessoa obediente, mansa, humilde, sem dissensões, com domínio próprio, longânimo. Amém, irmãos? E depois é que se manifesta o dom do Espírito, que é o quê? Uma pessoa profetizar, uma pessoa mestre nas Escrituras, uma pessoa que cura, uma pessoa missionária. E aí é que vai, mas primeiro todos os cristãos têm que ter o quê? Deus concede o Espírito Santo aos que são obedientes. Amém, irmãos? Paz esteja com todos. Que venha o dirigente em nome de Jesus.